Em entrevista ao portal da Assembleia, o defensor Murilo Guazelli falou sobre o trabalho do órgão junto à FUNAC. Só este ano foram contabilizadas 51 fugas na unidade da Maiobinha. O Centro de Juventude Esperança, popularmente conhecido como Maiobinha, ele tem como a sua característica principal ser uma unidade de internação definitiva. Então, se tornar uma unidade de internação definitiva, também promove a angústia de quem está encarcerado, está com a sua liberdade tolhida. Mas, principalmente, a unidade em si, em termos físicos, em termos arquitetônicos, é uma unidade antiga, velha, com problemas materiais e com problemas estruturais. Então, aliado a essa angústia de quem está encarcerado e com a precariedade dessa estrutura física da unidade, a fuga se facilita, Os muros são facilmente quebrados, existe também uma falta de atuação profissional especializada para atendimento a essas demandas. Então, infelizmente, a todo momento tem que se contar com a necessidade, o apoio da Polícia Militar e, obviamente, um total descompasso com aquilo que determina o Sistema Nacional de Atendimento aos adolescentes em conflito com a lei, o SINASE. De acordo com o que reza, inclusive, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, quais são as atividades que deveriam acontecer numa unidade como essa lá da Centro de Esperança? O adolescente em conflito com a lei, até pela sua condição especial de sujeito em desenvolvimento, ele não tem tolhido nenhum dos seus direitos pessoais, salvo, por certo, a sua liberdade quando da internação. Então, deve ser mantido o vínculo familiar, deve ser mantido o acompanhamento psicológico, deve ser mantido o estudo, deve ser mantidas as atividades pedagógicas e o lazer. E com relação a essas atividades, a gente verifica também uma carência grande por parte do Estado, por parte desse atendimento aos direitos do adolescente. Obviamente, com relação a essa falta de atividade, aumenta ainda mais a ansiedade, a saudade de casa, é natural, todos nós temos. E o adolescente por si só é um adolescente conflituoso, é um sujeito que está na sua formação, ainda quer atingir seus limites, ainda quer saber até que ponto pode avançar, até onde pode chegar. Então, aliado a todos esses fatores, um fator biológico, um fator social, infelizmente a animosidade dentro da unidade se aumenta. A Defensoria presta atendimento jurídico e psicossocial, e faz inclusive um relatório, um estudo socioeconômico dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Qual é o perfil desse adolescente no Maranhão? Infelizmente, o adolescente em conflito com a lei não é só peculiaridade do Maranhão, é uma peculiaridade nacional, é um adolescente de baixa renda, mas que essa baixa renda por si só não é o motivo ensejador do cometimento do ato infracional. Atrelado a isso, quase que 90% dos adolescentes é uma evasão escolar, e essa evasão escolar leva ao uso de drogas, e esse consumo excessivo de drogas faz com que o adolescente cometa crimes, O ato infracional é uma conduta não considerada como crime, mas análogo, e visando inclusive a sua subsistência, vamos dizer assim, com relação ao seu vício. Então, basicamente é isso, é a evasão escolar, a amizade e o uso intenso de droga. Em relação ao atendimento jurídico, quais são os principais desafios da Defensoria? O principal desafio da Defensoria hoje, a gente tem conseguido suprimir um pouco que essa alteração legislativa, por conta da organização judiciária, fez com que a atuação da Defensoria ficasse mais efetiva, mas a grande dificuldade ainda hoje é uma falta de padronização com relação às decisões judiciais. Muitos juízes, principalmente do interior, não são juízes especializados dentro de uma vara da infância e juventude, são juízes que nós brincamos, são clínicos gerais, mexem com várias matérias. Então isso faz com que não tenha sensibilidade de um tratamento diferenciado que deve se dar a um sujeito em desenvolvimento. E com relação a isso, a falta de contato com o próprio adolescente e família do interior. Bom, sobre a situação da FUNAC, a unidade da Maiobinha, a gente vai conversar agora com a secretária de Estado de Direitos Humanos, Luísa Oliveira. Bom dia, secretária, seja bem-vinda ao portal. Muito obrigada. Bom, o defensor público ele falou a respeito da questão da falta de infraestrutura na unidade, a questão do acompanhamento de técnicos, que é uma necessidade.
e da ausência de atividades de lazer que permitam aí essa ressocialização. Isso estaria dentro, né, de um relatório da Defensoria. Essa situação, secretária, ela tem contribuído para essas constantes fugas que a gente tem registrado aí? Claro, nós estamos fazendo um trabalho, primeiramente, de mapeamento da unidade do CJE e também das unidades provisórias, das unidades que estão tratando crianças e adolescentes, principalmente os adolescentes, que é a faixa etária que nós cuidamos, diretamente com as unidades da FUNAC. Eu recebi essa pasta recentemente na reforma que aconteceu no dia 17 de abril, a MP número 120, e nós estamos aí com uma força-tarefa desde então. Eu já acompanhava a realidade de implantação desses adolescentes que estão em conflitos com a lei, de implantação do SINASE aqui no estado do Maranhão. Hoje o SINASE é uma lei, é o Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas, e nós, como pertencentes da área dos direitos humanos e como conselheira também, presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, nós acompanhamos essa pauta aqui no estado. Agora, recentemente, com essa reforma, no dia 17 de abril, nós assumimos a FUNAC, o Viva Cidadão, a área da assistência social também aqui no estado do Maranhão, potencializando as atuações da Secretaria de Direitos Humanos. Com isso, consequentemente, nós começamos um mapeamento, porque conhecemos que ali tem realmente uma situação crônica no que diz respeito à historicidade do tratamento de medidas socioeducativas aplicadas a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, legislações vigentes aplicadas aos adolescentes em conflitos com a lei. Secretária, só para o telespectador entender, como é que era feito a assistência da FUNAC? A quem cabia a responsabilidade pela manutenção e pelo acompanhamento e gestão da FUNAC? A Secretaria de Desenvolvimento Social cuidava da fundação. Essa fundação é autárquica, ela tem autonomia orçamentária, financeira, tem equipe de planejamento, tem equipe de socioeducadores, equipe de monitores, inclusive foi uma das pautas que politicamente nós articulamos. Eu pessoalmente articulei a autorização da governadora para a reforma ali na unidade, no ano passado, em 2011, quando nós iniciamos esse mapeamento, preocupada então já com a implantação do SINASE, que hoje é uma legislação. Mas estávamos ali acompanhando a Secretaria de Desenvolvimento Social, que ao tempo estava com o secretário da pasta, Francisco Gomes. E depois nós estávamos também fazendo uma articulação da rede da infância aqui no estado, porque nós temos também a clareza que a preocupação da FUNAC não é somente do Poder Executivo, também diz respeito a um sistema de justiça que funcione. E aí, hoje, nós estamos retomando, resgatando essas articulações com a competência da pasta, mas a FUNAC, ela é uma fundação, ela tem autonomia, ela tem uma presidente, tem um sindicato, inclusive, dos efetivos da FUNAC, daqueles servidores que estão ali dentro, não somente os comissionados, mas os contratados, seletistas, e, inclusive, recentemente, eu falo recentemente porque de lá para cá é um curto tempo de implantação de uma política pública que tem uma defasagem. O defensor Murilo, ele está agora cuidando dessa matéria e a nossa preocupação foi iniciar esse mapeamento agora com o mutirão que está acontecendo nas outras unidades. Hoje, por exemplo, tem um mutirão que está acontecendo... A unidade da FUNAC, não na Maiobinha, né? Isso, que é a unidade de internação masculina. Nós temos a unidade do Florescer, do Canaã e da Nova Jerusalém. Então, nós temos um mutirão que iniciou pela FUNAC, nós estivemos lá pessoalmente, eu e o defensor público geral, o doutor Aldir Melo, iniciando esse mutirão para mapear os atos infracionais que ali estão sendo cuidados e tratados pelo sistema de justiça. E, consequentemente, existem aqueles adolescentes maiores de 18 anos que ali também estão cumprindo medidas socioeducativas. E existe uma fragilidade também do sistema. Então, hoje, na área dos direitos humanos, do sistema e da infraestrutura realmente da unidade. Na área dos direitos humanos, nós recebemos, então, a fundação, mas existe aí uma necessidade que é real mesmo de fazermos uma reforma, uma ampla reforma para a implantação do SINASE. Essa orientação é da Política Nacional de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.
Esse ano foi um ano de conferência, nós estamos agora com a Conferência Nacional, eu faço parte, como delegada nata, dessa Conferência Nacional que está acontecendo, estará acontecendo agora no dia 11, nós estaremos em Brasília tratando desse assunto, mas ocorreu também, antes dessa conferência, nós já estamos fazendo as articulações com a rede, no que diz respeito a oficinas de implantação do SINASE, porque hoje em todo o Brasil existe realmente uma necessidade de ampliação do sistema pela falta de vagas nessas unidades no Brasil como um todo, para o cuidado dos adolescentes envolvidos com a lei, principalmente porque aqui nós ainda não cumprimos com a regionalização do sistema. Então, assim, voltando à tua pergunta, hoje a Secretaria, ela assumiu, claro, a pasta com a FUNAC, mas a fundação é autônoma, ela é independente, até porque é uma fundação autárquica e está vinculada à organização da Secretaria. Isso significa que limita as ações da Secretaria em relação à FUNAC, né? Claro, com isso, essa gestão pontual dentro da fundação necessita de uma gestão compartilhada do sistema. Então, o que eu estou fazendo? Primeiramente, nós estávamos já antes fazendo essa revitalização com os monitores. O que o SINASE diz? O SINASE diz que os monitores devem ser socioeducadores. E hoje nós temos 70 monitores ali dentro. Os monitores faltam lá dentro. Então, se existe ainda um problema de conhecimento ou de reconhecimento do trabalho que é feito ali dentro pelos socioeducadores, é porque realmente existe uma dificuldade de contratação desses socioeducadores. Então, nós fizemos uma defesa no Comitê de Política Salarial Orçamentária, pleiteando o aumento salarial, a realização de concurso público para a unidade do CJE e para a FUNAC como um todo. Secretária, diante desse número, né, de fugas que já foram contabilizadas esse ano, é claro que existe uma preocupação especial e aí a Secretaria ela aciona, né, todo um sistema que está trabalhando articuladamente, né, com a Secretaria de Estado de Direitos Humanos. Existe uma ação mais emergencial agora? Tem sido pensado isso para evitar que essas fugas aconteçam? Isso, aí nós fizemos. Estou falando de 2011 para cá, porque é uma agenda, uma pauta complexa. Né? Do ano passado para cá, nós fizemos essa contratação dos 70 monitores, que realmente os monitores estão faltando e isso tem gerado insegurança para os servidores de ali de dentro, né, que estão ali, e também na unidade, e também para os adolescentes. Aí nós fizemos, agora já há 2 meses que continua esses mutirões, fizemos os mutirões, estão acontecendo os mutirões, mapeando esses atos infracionais e o perfil também dos adolescentes, traçando esse perfil. Nós somente temos 2 adolescentes em São Luís do Maranhão, a maioria dos adolescentes são do interior do estado. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos acelerando o processo de implantação da unidade de Imperatriz e estamos fazendo um trabalho de sensibilização com o sistema de justiça, judiciário, a Defensoria Pública, que já é parceira, que já iniciou esse trabalho dos mutirões, fazendo esse mapeamento socioeconômico também, mas fazemos isso com o objetivo do socioeconômico levar a um treinamento dos monitores que ficarão, porque nós vamos estar fazendo um remanejamento desses monitores. Aqueles monitores que não têm perfil de socioeducadores, esses monitores não devem ficar mais na unidade. E é esse ponto que eu estou, de gestão compartilhada, que eu estou fazendo com a presidente da Fundação. Ela está levantando esse mapeamento. Eu, pessoalmente, estou com uma equipe, uma comissão de gestão também e monitoramento dentro da unidade, não somente na unidade CJE, mas nas outras unidades. A doutora Fernanda, que tem acompanhado, e a competência dela é do Canaã, do Florescer, da Nova Jerusalém, ela tem feito inspeções. Com base nessas inspeções, nós estamos traçando também as estratégias de reforma. Falei com o secretário Max Barros para que nós iniciaremos agora, começássemos a fazer esse trabalho lá dentro. E aí, consequentemente, eu tenho que fazer a retirada desses adolescentes de lá de dentro.
Porque ele tem razão, o defensor, quando ele diz a infraestrutura é envelhecida, o muro, o patrimônio, na verdade, da FUNAC é um patrimônio que tem uma precariedade em face da falta de manutenção das gestões anteriores. E aí eu não quero aqui apontar responsabilidades quanto aos secretários da pasta ou às presidências da fundação, mas essas gestões intercortadas, elas dificultam realmente uma gestão mais contundente, contínua, ali dentro do CJE, que é um problema crônico, e das outras unidades. Secretária, rapidinho, vamos só falar, nosso tempo está se esgotando da entrevista, mas a gente pode falar rapidinho a respeito da campanha de combate à tortura que foi lançada pelo Estado, que eu acho extremamente importante, e aproveitar a sua presença aqui no portal para a gente falar. Também é um trabalho que tem que ser feito articuladamente, né? Isso, o plano de combate à tortura, que também diz respeito aos adolescentes ameaçados que ali estão, com baixa periculosidade, que acaba acontecendo. Isso aí também nós fazemos esse mapeamento. Na área de direitos humanos, pontualmente, o nosso papel é de articulação e nós estamos com esse compromisso desde 2011, também quando eu assumi a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, nós resgatamos essa articulação do comitê e da supervisão de defesa de direitos e de combate à tortura. Nós temos, na verdade, especialmente uma supervisão que são poucas dentro do Brasil. Essa é uma das 5 supervisões de defesa de direitos e combate à tortura. E nós resgatamos, de 2007 para cá, essa articulação do plano de combate à tortura, que reúne uma agenda de compromissos com vários secretários de Estado que estão ligados à área social, principalmente pela área dos direitos humanos e também do Ministério Público, do Sistema de Justiça, da Defensoria Pública, do Poder Judiciário, que tem comitês, especificamente na área do monitoramento. E a orientação da política nacional hoje é que essa coordenação esteja na área dos direitos humanos. Consequentemente, nós estamos tratando também daqueles espaços que estão fora das institucionalizações, onde as práticas de tortura fazem parte de um histórico de ditadura, de processos inquisitoriais dentro de um Estado. Então, nós estamos falando também da tortura que acontece fora desses espaços institucionalizados, como na rua. A situação de risco, os moradores de rua também fazem parte dessa agenda. E o plano está aí para a execução dessa política, que é grave, que é uma política que devemos combater com afinco e contínua, né? Então, o plano, ele traça essa continuidade das políticas públicas nessa área de defesa dos direitos humanos. Secretária, muito obrigada pela sua participação aqui no Portal da Assembleia. Só informando o nosso telespectador que o Brasil ratificou em 1989 a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos desumanos, cruéis ou degradantes, né? Essa convenção foi adotada em Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1984 e entrou em vigor no dia 26 de junho de 1987. Não é isso, secretária? Obrigada pela sua presença aqui no Portal da Assembleia. Muito obrigada, eu que agradeço.